Bom, então hoje a aula é sobre amniotas, basicamente plantas do Mesozoico. Só recapitulando, a gente veio falando nessas aulas desses grupos aqui, particularmente peixes, depois entramos nos tetrápodes e no finalzinho da última aula a gente já focou nos amniotas, particularmente não nos mamíferos, mas na linhagem da qual os mamíferos fazem parte. Lembrando também que a gente está fazendo a simplificação da simplificação, a gente está falando da regra e não da exceção. Essa árvore filogenética que eu estou representando aqui é só uma parcela da árvore dos répteis. Então a história é sempre mais complexa que a gente está retratando aqui. Bom, no Mesozoico, comecinho do Mesozoico, grupos importantes de amniotas são sinapsídeos, particularmente terápsidas, e daí no ainda no início do Mesozoico, os grupos que ganham destaque são os diápsidas. Então, seguindo a nossa história de desafios para a vida no ambiente terrestre, esses eram os grandes desafios para a conquista do ambiente terrestre, e frisando que os não amniotas envolveram uma série de adaptações relacionadas à questão do suporte de peso, mas em relação à reprodução sempre tem aquela restrição dos animais terem que retornar aos corpos d'água para fecundação e desenvolvimento do estágio larval. Já os amniotas, eles romperam essa relação intrínseca com a água em função do desenvolvimento do ovo amniótico. Eu sei que essa figura é uma licença poética, porque dinossauros não conviveram com seres humanos, dinossauros não usavam roupas, não falavam a linguagem que os seres humanos falam, mas eu gosto por ela para a gente lembrar que quando esse desenho foi feito não era tão claro para as pessoas que dinossauros e seres humanos, dinossauros não avianos e seres humanos conviveram. Mas hoje em dia a gente tem um registro fácil, bem amplo, mostrando que dinossauros não avianos e mamíferos coexistiram sim. Bom, então, de novo, como a gente está fazendo um enfoque aqui na escala do tempo, a gente falou na aula passada do Paleozoico, hoje nós vamos falar do Mesozoico. E no Mesozoico, vocês podem observar aqui, primeira metade do Triássico, ela teve um domínio dos sinápsidas, dos terápsidas, e a partir da segunda metade do Triássico, os diápsidas dominam, e assim eles o fazem até a atualidade. Antes de dar continuidade, é importante salientar alguns aspectos. Eu ando colocando esse termo nos bastidores da paleontologia para a gente refletir um pouco sobre, com base no que a paleontologia é feita. Então é comum a gente ver figurinhas como essa aqui à esquerda, um grupo de sinodontes recebendo o sol da manhã numa linda floresta, com um riacho no meio, do outro lado dinossauros. Dá para até imaginar um diálogo entre esses grupos. Miga, sua louca, o que vocês estão fazendo aí? Vem para cá, todo mundo junto. Só que a gente tem que ter em mente que essas imagens, muitas vezes, elas são baseadas em uma quantidade reduzida de informações robustas. Então tem um quê de, literalmente, um ar poético, interpretações, especulações. Por exemplo, aqui, o que a gente vê nesse mapa, os diferentes símbolos significam depósitos fossilíferos importantes do Triássico. Então, triângulo é Triássico inferior, quadrado é Triássico médio e bolinha é Triássico superior. Então, no fundo, a gente tem pouca amostragem em termos global dessas faunas. Só para a gente ter isso em mente, tá? Bom, que nem eu disse, os primeiros amniotas importantes do Mesozoico ainda eram sinápsidas, terapsídeos, mais particularmente os sinodontes. Lembrem que dentre os terapsídeos tem os dissinodontes e os sinodontes.
Os dicynodontes são importantes no final do Paleozoico e na extinção do Permiano. Eles sofrem bastante e é um grupo, digamos assim, pouco representativo no Mesozoico. Os cynodontes surgem no Permiano e eles se tornam importantes justamente no começo e meio do Triássico. Os grupos não mamaliformes, porque lembrando que aqui nós somos cynodontes, os grupos não mamaliformes se concentram na Gondwana, os não mamaliformes também se extinguem no Cretáceo inferior, os não mamaliformes incluem formas de grande porte, por exemplo 1 metro entre carnívoros e herbívoros. Os mamaliformes, a visão clássica é que eles eram pequenos e basicamente carnívoros, insetívoros, noturnos, mas hoje em dia a gente tem um registro fóssil mostrando que esse cenário clássico não é tão real assim. Tinha bastante diversidade dentro do grupo. Inclusive, se vocês olharem com as aulas passadas, fica evidente já que o formatinho a morfologia desses animais já tem um arzinho mais de mamíferos do que de répteis. Bom, então algumas tendências evolutivas que a gente observa nesse grupo. Primeiro, a presença de ossos turbinais, que está relacionado à endotermia. Os ossos turbinais dá para ver bem nessa figura, então isso daqui é um corte do crânio de um cavalo. Aqui é a região do nariz, aqui é a região da boca, inclusive com os dentes, aqui fica o cérebro, e os ossos turbinais são esses ossos aqui com essa numeração 1, 2, 3 e 4. E a gente pode observar aqui na lontra, vista de frente, então aqui será o nariz, os olhos, aqui os caninos, a boca, e esses ossos aqui são os chamados ossos turbinais. E outro aspecto anatômico que surge já nos cynodontes é o pálido secundário associado a uma alimentação mais eficiente. O pálido secundário dá para ver bem nessa figura de novo. Então, o pálido secundário é essa estrutura óssea. Aqui tem uma parte que não é óssea, mas enfim. Qual é a função do pálido secundário? Isolar a região onde o animal processa o alimento da região por onde o ar entra. Então, a boca fica isolada das vias aéreas. Provavelmente os não mamíferos botavam ovos e tem marcas no crânio que sugerem a presença de vibrícia, que é o famoso bigodinho do gato. Outra tendência evolutiva no grupo é a redução dos ossos da mandíbula. Todos os tetrápodes, à exceção dos mamíferos, eles têm a mandíbula composta por vários ossos, como a gente pode observar aqui. E ao longo da evolução dos grupos até as linhagens que são os mamíferos, vai ocorrendo uma redução desses ossos. Então, os mamíferos têm, como dá para ver aqui, a mandíbula formada única e exclusivamente por um osso. E outra coisa que é muito interessante nesse processo é que nos grupos que não são mamíferos, a articulação entre crânio e mandíbula é feita pelo articular e pelo quadrado, enquanto que nos mamíferos é feita pelo dentário e o esquamosal. E o articular e o quadrado, que faz parte então da articulação nos grupos não mamíferos, nos mamíferos é incorporado à orelha média. Então, os não mamíferos apresentam apenas um osso aqui na orelha média, ligando o tímpano à orelha interna, e os mamíferos apresentam 3 ossos. Isso implica uma melhor acuidade auditiva, porque você tem uma quantidade de ossos maiores que trazem maior refinamento à capacidade auditiva do grupo. Isso é só para falar um exemplo de adaptação de sistema sensorial. Bom, está acabando o tempo, então vamos parar por aqui.